Bom dia, hoje são 11 de outubro de 2020, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. O órgão que elaborou as questões foi a SESGRAN-Rio. Veja a questão aí. Temos assim: assinale a opção em que há uso inadequado, veja aí, errado, da regência verbal, segundo a norma culta da língua. E aí as alternativas A, B, C, D, E. Muito bem. O que essa questão quer? Ela quer que você encontre a única alternativa que traga um erro na regência verbal. Um erro na regência verbal, certinho? Em 4 alternativas, não há erro algum, apenas em uma. Procure-a, descubra-a, depois voltarei.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos procurar a única alternativa que traga um erro de língua portuguesa. E aí, um erro na regência verbal. Alternativa A. É interessante a obra de Freire, com a qual a de Sérgio Buarque compõe uma dupla magistral. Aqui não há erro algum de língua portuguesa. Veja o verbo aí, compor, compõe, com a qual a de Sérgio Buarque compõe uma dupla magistral. Muito bem. Veja o verbo compor aí, compõe. Aí, nessa oração, o verbo compor é transitivo direto e indireto. Pede dois complementos. Um, sem preposição, objeto direto. E o outro, com preposição, objeto indireto. Então, temos assim, veja aí, é interessante a obra de Freire, com a qual ou seja, a obra de Sérgio Buarque compõe uma dupla magistral. Então, vamos aqui. A obra de Sérgio Buarque compõe o quê? Uma dupla magistral. Uma dupla magistral é o objeto direto. Sim, a obra de Sérgio Buarque compõe uma dupla magistral com quê? Olha aí, o verbo compor pedindo dois complementos. Quem compõe? Quem compõe uma coisa com algo, com alguém. Então, o verbo compor. Compor uma coisa com alguém, com algo. Viu aí? O verbo compor pedindo dois complementos, um sem preposição e o outro com preposição. E aí a preposição com. Veja, a obra de Sérgio Buarque compõe uma dupla magistral com quê? Com a obra de Freire. Veja aí o texto. É interessante a obra de Freire, com a qual, olha aí, com a obra de Freire, a obra de Sérgio Buarque compõe uma dupla magistral, entendeu? Então aí, duas obras, a obra de Freire e a obra de Sérgio Buarque. E está dizendo aí que a obra de Sérgio Buarque compõe o quê? Uma dupla magistral, objeto direto. Compõe uma dupla magistral com o quê? Com a obra de Freire, com a qual. Viu aí? Com a qual o objeto indireto, com a obra de Freire. Percebeu? Tudo corretinho aí. A alternativa A não é a alternativa que a questão quer. A alternativa B de bola. É necessário ler estes livros nos quais nos vemos caracterizados. Essa oração aí não contém também erro algum de língua portuguesa. Veja aí, é necessário ler estes livros, nos quais, ou seja, nestes livros, nós nos vemos caracterizados. Então, nos quais aí, nesses livros. Livros aí, adjunto adverbial de lugar, não é? A gente encontra, a gente se vê caracterizado, ou caracterizada nesses livros aí, nos quais, nesses livros aí, entendeu? Adjunto adverbial de lugar, livros. É nos livros, é nesse lugar, livros, que a gente se vê caracterizado ou caracterizada. Nós nos vemos caracterizados nos livros. Aí traz a concepção de lugar, nos livros, não é? É lá nos livros que a gente se vê caracterizado ou caracterizada. É isso? Nada de errado aí. Nada de errado aí. Alternativa C de casa traz assim: Chico Buarque, por quem os brasileiros têm grande admiração, é filho de Sérgio Buarque. Aí também nenhum erro de língua portuguesa.
esse por quem aí está corretíssimo. Essa preposição por, antes de quem, por quem os brasileiros têm grande admiração, essa preposição por é exigida pelo substantivo admiração. Veja aí, por quem os brasileiros têm grande admiração. Ou seja, os brasileiros têm grande admiração por quem? Olha aí, a preposição por exigida pelo substantivo admiração. Admiração por. Por quem? Por Chico Buarque, o cantor. Entendeu? Então aí tudo corretinho. Não há erro algum de língua portuguesa. Não é essa a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa com erro de língua portuguesa. A alternativa D de dado diz assim: é tão bom escritor que não vejo alguém de quem ele possa se comparar. Veja bem, é tão bom escritor que não vejo alguém de quem ele possa se comparar. Se você olhar direitinho aí, há um erro de língua portuguesa e um erro de regência verbal. Então, a alternativa D de dado é a alternativa que a questão quer, porque ela traz um erro de língua portuguesa. Veja aí, é tão bom escritor que não vejo alguém de quem ele possa se comparar. O erro está aqui nessa preposição de depois de alguém. Não vejo alguém de quem. Olha aqui a preposição de. Aqui está o erro de regência. A preposição de quem ele possa se comparar. Por que está errado aí, hein? Por que essa preposição de não cabe aí? Por causa do verbo comparar-se, pronominal. Veja, não vejo alguém de quem ele possa se comparar. Comparar-se, verbo aqui pronominal, com o pronome oblíquo se. Entendeu? Esse verbo aqui, com o pronome oblíquo pronominal, é um verbo que exige um complemento com preposição. A preposição pode ser preposição com ou a preposição a, mas não a preposição de, como aqui está. Quem se compara se compara com alguém. Ou quem se compara a alguém. Entendeu? O verbo comparar-se, pronominal, pede a preposição. Pode ser preposição com ou preposição a, mas não a preposição de, como está aqui na alternativa D. Viu aí o erro? O correto seria: é tão bom escritor que não vejo alguém com quem ele possa se comparar. O correto seria preposição com, ou também a preposição a. Veja, é tão bom escritor que não vejo alguém a quem ele possa se comparar. Viu aí? Então, o erro está na preposição de. O verbo pronominal comparar-se não exige a preposição de. Exige a preposição com ou a preposição a. Quem se compara com alguém. Ou então se compara a alguém. Certinho? A alternativa é: valoriza-se, sobretudo, aquele livro sob cujas leis as pessoas traçam suas vidas. Aqui, nenhum erro de língua portuguesa. Veja aí o pronome relativo cujas leis, né? As leis, não é isso? Ou seja, aquele livro está sob o domínio das leis, não é isso? Cujas leis, ou seja, as leis que se referem àquele livro, não é? Cujas leis. Veja aí o pronome relativo cujas, né? Cujo, cujos, né? Que significa posse, não é isso? Posse significa
tem um sentido de uma função de adjunta adnominal, não é isso? Valoriza-se, sobretudo, aquele livro sob cujas leis, viu? As leis daquele livro, cujas leis as pessoas traçam suas vidas, entendeu? As leis que estão naquele livro, certinho? Então, resumindo, a única alternativa correta aí é a letra D de dado, porque ela traz um erro de língua portuguesa. Mais um vídeo e muito obrigado.